Documento 42. Energia. A mente e a matéria. A fundação do universo é material, no sentido em que a energia é a base de toda a existência, e a energia pura é controlada pelo Pai Universal. A força, a energia, é a coisa que permanece como um monumento perpétuo, demonstrando e provando a existência e a presença do Absoluto Universal. A imensa corrente de energia, que provém das presenças do paraíso, nunca faltou, nunca falhou, nunca houve nenhuma interrupção na sustentação infinita. A manipulação da energia do universo dá-se sempre de acordo com a vontade pessoal e com os mandados plenamente sábios do Pai Universal. Tal controle pessoal do poder manifestado, e da energia circulante, é modificado pelos atos coordenados e pelas decisões do Filho Eterno, bem como pelos propósitos unidos de Filho e Pai, executados pelo agente conjunto. Esses seres divinos atuam pessoalmente, e como indivíduos, e funcionam, também, na pessoa e poderes de um número quase ilimitado de subordinados, cada um diferentemente expressivo do propósito eterno e divino no universo dos universos. Mas essas modificações, ou transmutações funcionais e provisionais do poder divino, de nenhum modo reduzem a verdade da afirmação de que toda a energia-força está sob o controle último de um Deus pessoal, residente no centro de todas as coisas. 1. Energias e forças do paraíso. A base do universo é material, mas a essência da vida é espírito. O Pai dos espíritos é também o ancestral dos universos. O Pai eterno do Filho original é também a fonte e eternidade do modelo original. A ilha do paraíso. A matéria, ou energia, pois ambas não são senão manifestações diversas da mesma realidade cósmica, como fenômenos no universo, é inerente ao Pai Universal. Nele consistem todas as coisas. A matéria pode surgir para manifestar a energia inerente e demonstrar os poderes autocontidos, mas as linhas de gravidade envolvidas nas energias ligadas a todos esses fenômenos físicos derivam-se e dependem do paraíso. O ultimatum, a primeira forma mensurável de energia, tem o paraíso como seu núcleo. A, inata na matéria e presente no espaço universal, uma forma de energia não conhecida durante. Quando for finalmente feita a descoberta dessa energia, então, os físicos irão sentir que terão solucionado, ou pelo menos quase, os mistérios da matéria. E assim terão dado mais um passo no sentido de se aproximar do Criador, e terão dominado mais uma fase da técnica divina, mas de modo nenhum terão encontrado Deus, nem terão desvendado o conhecimento da existência da matéria, nem a operação das leis naturais, separadamente da técnica cósmica do paraíso, nem o propósito motivador do Pai Universal. Depois de um progresso ainda maior com novas descobertas, depois que Urântia houver avançado incomensuravelmente em relação aos conhecimentos atuais e, ainda que vós pudesseis alcançar o controle das rotações energéticas das unidades elétricas da matéria, a ponto de conseguir modificar as suas manifestações físicas, mesmo depois de todo esse progresso possível, os cientistas permanecerão, indefinidamente, impotentes ainda para criar sequer um átomo de matéria, ou gerar um raio de energia e, menos ainda, para outorgar à matéria aquilo que chamamos de vida. A criação da energia dádiva da vida são prerrogativas do Pai Universal e das personalidades criadoras, coligadas a ele. O rio da energia e da vida é uma efusão contínua vinda das deidades, a corrente universal e harmônica de força do paraíso, irradiando-se por todo o espaço. Essa energia divina penetra toda a criação. Os organizadores da força iniciam as mudanças e instituem as modificações da força-espaço, que se manifestam no surgimento da energia, e os diretores de potência transmutam energia em matéria. Assim nascem os mundos materiais. Os portadores da vida iniciam, na matéria morta, aqueles processos aos quais chamamos vida. Vida material. Os supervisores do poder moroncial atuam do mesmo modo nos reinos da transição entre o mundo material e o espiritual. Os criadores espirituais superiores inauguram processos semelhantes nas formas divinas de energia, que resultam em formas mais elevadas de espíritos de vida inteligente. A energia provém do paraíso,
formada segundo a ordem divina. A energia pura, compartilha da natureza da organização divina. É formada à semelhança dos três deuses abraçados em um só, como eles funcionam na sede central do universo dos universos. E toda a força é circuitada ao paraíso, vem das presenças do paraíso e para lá retorna aí, em essência, é uma manifestação da causa não causada, o Pai universal. E, sem o Pai, nada do que existe existiria. A força derivada da deidade, existente em si, é, em si mesma, eternamente existente. A energia-força é imperecível, indestrutível. Essas manifestações do infinito podem estar sujeitas à transmutação ilimitada, à transformação sem fim e à metamorfose eterna, mas em nenhum sentido ou grau, nem mesmo na menor proporção imaginável, poderiam ou deveriam elas sofrer extinção. Mas a energia, ainda que emergindo do infinito, não se manifesta de forma infinita. Há limites externos para o universo mestre, como ele é atualmente concebido. A energia é eterna, mas não infinita, e responde sempre à gravidade todo-abrangente da infinitude. A força e a energia continuam eternamente, uma vez que tenham saído do paraíso, devem retornar para lá, ainda que idades e mais idades sejam necessárias para completar o circuito ordenado. Aquilo que tem a sua origem na deidade do paraíso só pode ter como destino o paraíso, ou alguma deidade. E tudo isso confirma a nossa crença em um universo dos universos circular, um pouco limitado, mas ordenado e imenso. Não fora isso verdade, então a evidência do esgotamento de energia em algum ponto, mais cedo ou mais tarde, iria aparecer. Todas as leis, organizações, administração e testemunha dos exploradores do universo, tudo aponta para a existência de um Deus infinito e, ainda assim, para um universo finito, de uma circularidade de existência sem fim, quase sem limites, todavia finito, se comparado com a infinitude. 2. Sistemas universais de energia não espiritual e energias físicas. De fato, é difícil encontrar as palavras adequadas, em qualquer língua durante, por meio das quais designar e, portanto, descrever os vários níveis de força e de energia, física, mental ou espiritual. Essas narrativas não podem, de todo, ater-se às vossas definições de força, de energia, de poder e de potência. Há tanta pobreza, na vossa linguagem, que devemos usar tais termos com múltiplos significados. Neste documento, por exemplo, a palavra energia é usada para denotar todas as fases e formas de fenômenos de movimento, de ação e de potencial, enquanto força é usada para indicar os estágios da energia na pré-gravidade, e poder e potência, para os estágios da energia na pós-gravidade. Contudo, tentarei minimizar a confusão conceptual, sugerindo a prudência recomendável de adotar a seguinte classificação para a força cósmica, para a energia emergente e para a potência física da energia do universo. A energia física. 1. Potência de espaço. Essa é a presença inquestionável, no espaço livre, do absoluto inqualificável. A extensão desse conceito denota o potencial de espaço-força do universo, inerente à totalidade funcional do absoluto inqualificável, enquanto a intenção desse conceito implica a totalidade da realidade cósmica, os universos, que emanou de modo eterno da ilha do paraíso, que é sem começo, sem fim, que nunca se move e que nunca muda. Os fenômenos específicos da parte inferior do paraíso provavelmente abrangem três zonas de presença e de atuação da força absoluta: a zona de ponto de apoio fulcral do absoluto inqualificável, a zona da própria ilha do paraíso e a zona intermediária de algumas agências ou funções não identificadas, que se equalizam e se compensam. Essas zonas triconcêntricas são o centro do ciclo da realidade cósmica do paraíso. A potência do espaço é uma pré-realidade, é o domínio do absoluto inqualificável e é sensível apenas à atração pessoal do Pai universal, não obstante o fato de ela ser aparentemente modificável pela presença dos mestres organizadores primários da força. Inversa, faz-se referência à potência do espaço como absoluta. 2.
Força primordial. Esta representa a primeira mudança básica na potência do espaço e pode ser uma das funções, no baixo paraíso, do absoluto inqualificável. Sabemos que a presença do espaço que sai do baixo paraíso é modificada, de alguma maneira, em relação àquela que está entrando. Independentemente, porém, de qualquer dessas possíveis relações, a transmutação, abertamente reconhecida, da potência do espaço em força primordial é uma função diferencial primária da presença-atenção dos organizadores da força viva do paraíso. A força passiva, potencial, torna-se ativa e primordial em resposta à resistência oferecida pela presença, no espaço, dos mestres organizadores da força primariamente derivados. A força está emergindo agora, do domínio exclusivo do absoluto inqualificável para os domínios de sensibilidade múltipla, em resposta a alguns movimentos primordiais iniciados pelo Deus da ação e em seguida a certos movimentos de compensação que emanam do absoluto universal. A força primordial parece reagir à causação transcendental em uma medida proporcional ao absoluto. A força primordial, algumas vezes, é denominada energia pura. Em Uversa referimos-nos a ela como segregata. 3. Energias emergentes. A presença passiva dos organizadores da força primária é suficiente para transformar a potência do espaço em força primordial e é nesse campo espacial, assim ativado, que esses mesmos organizadores da força começam suas operações iniciais ativas. A força primordial está destinada a passar por duas fases distintas de transmutação nos reinos da manifestação da energia, antes de surgir como uma força no universo. Esses dois níveis de energia emergentes são: a energia de potência. Essa é a energia poderosa adirecional, movimentadora de massa, poderosamente tensionada e de reações violentas, com sistemas gigantescos de energia, colocados em movimento pelas atividades dos organizadores da força primária. Essa energia primária, ou poderosa, não é sensível, inicialmente, de modo definido, à atração da gravidade do paraíso, se bem que provavelmente produza uma massa agregada, ou uma sensibilidade espaço-direcional ao grupo coletivo de influências absolutas que operam a partir do lado baixo do paraíso. Quando a energia emerge até o nível inicial de sensibilidade à atração circular e absoluta da gravidade do paraíso, os organizadores da força primária cedem o seu lugar ao funcionamento dos seus colaboradores secundários. B. Energia de gravidade. A energia que agora surge é sensível à gravidade, carrega o potencial do poder do universo e transforma-se no ancestral ativo de toda a matéria do universo. Essa energia secundária ou gravitacional é o produto da elaboração da energia, resultante da presença-pressão e das tendências-tensões estabelecidas pelos mestres organizadores associados transcendentais da força. Em resposta ao trabalho desses manipuladores da força, a energia espaço passa rapidamente do estágio potencial ao estado gravitacional, tornando-se assim sensível, diretamente, à atração da gravidade absoluta, circular do paraíso que, ao mesmo tempo revela um certo potencial de sensibilidade à atração da gravidade linear, inerente à massa material, que logo surge dos estágios eletrônicos e pós-eletrônicos da energia e da matéria. Com o aparecimento da sensibilidade à gravidade, os mestres organizadores associados da força podem retirar-se da energia dos ciclones de espaço, contanto que os diretores do poder do universo fiquem designados para esse campo de ação. Estamos totalmente incertos a respeito das causas exatas dos estágios primordiais da evolução da força, mas reconhecemos a ação inteligente do último, em ambos os níveis de manifestação emergente da energia. As energias potenciais e gravitacionais, quando observadas coletivamente, em Uversa, são denominadas ultimata. 4. Poder universal. A força-espaço foi transformada em energia de espaço e, em seguida, na energia de controle da gravidade. Assim, a energia física amadureceu até aquele ponto em que pode ser dirigida em canais de poder e servir aos propósitos múltiplos dos criadores do universo. Esse trabalho é feito pelos versáteis diretores,
centros e controladores da energia física no grande universo, as criações habitadas e organizadas. Esses diretores do poder, no universo, assumem o controle mais ou menos completo de 21 das a 30 fases da energia que constituem o presente sistema de energia dos 7 superuniversos. Esse domínio da energia poder da matéria é o âmbito das atividades inteligentes do sétuplo, funcionando sob o controle tempo-espacial do Supremo. Em Uversa, referimos-nos ao reino do poder no universo como gravita. 5. Energia de Evona. Os conceitos, nesta narrativa, deslocaram-se no sentido do paraíso, à medida que a força espaço transmutante foi seguida, nível a nível, até o nível de trabalhabilidade do poder energia dos universos do tempo e do espaço. Continuando, no sentido do paraíso, encontra-se em seguida uma fase preexistente de energia que é característica do universo central. A que o ciclo evolucionário parece voltar-se sobre si mesmo. A potência energia agora parece começar a reverter-se na direção da força, mas uma força de natureza muito diferente daquela da potência do espaço e da força primordial. Os sistemas de energia de Evona não são duais, eles são trinos. É esse o domínio da energia existencial do agente conjunto, funcionando em nome da Trindade do Paraíso. Essas energias de Evona são conhecidas em Uversa como Triata. 6. Energia transcendental. Este sistema de energia opera no nível superior e vem de um nível superior do paraíso, existindo apenas em relação aos povos absonitos. Em Uversa é denominada Tranosta. 7. Monota. Quando a energia vem do paraíso, ela está próxima da divindade. Inclinamos-nos a acreditar que a monota é a energia viva, não espiritual, do paraíso, uma contraparte, na eternidade, da energia viva e espiritual do Filho original, sendo, portanto, o sistema de energia não espiritual do Pai universal. Não conseguimos diferenciar a natureza do espírito do paraíso e a da monota do paraíso. São aparentemente semelhantes. Têm nomes diferentes, mas dificilmente vos poderá ser dito muito a respeito de uma realidade cujas manifestações espirituais e não espirituais sejam diferenciáveis apenas por um nome. Sabemos que as criaturas finitas podem alcançar a experiência da adoração do Pai Universal, por intermédio da administração de Deus, o sétuplo, e dos ajustadores do pensamento. Mas duvidamos de que qualquer personalidade subabsoluta ou, até mesmo, os diretores de potência possam compreender a infinitude da energia da primeira grande fonte centro. Uma coisa é certa, os diretores de potência podem ser conhecedores da técnica da metamorfose da força-espaço, mas eles não revelam o segredo para o resto de nós. A minha opinião é de que eles não compreendem plenamente a função dos organizadores da força. Esses diretores de potência são, eles próprios, catalisadores da energia, isto é, a presença deles é a causa pela qual a energia segmenta-se, organiza-se ou reúne-se em formação por unidades. E tudo isso implica que deve haver algo inerente à energia, na presença dessas entidades do poder, que a leva a funcionar assim. Os Melquisedeques de Nebadon há muito denominaram o fenômeno da transmutação da força cósmica em poder, no universo, como uma das 7 infinidades da divindade. E é até esse ponto que vós ireis avançar nessa questão a vossa ascensão no universo local. Não obstante sermos incapazes de compreender plenamente a origem, natureza e transmutações da força cósmica, estamos inteiramente atualizados sobre todas as fases do comportamento da energia emergente, desde os tempos da sua sensibilidade direta e inequívoca à ação da gravidade do paraíso, por volta do tempo do início da função dos diretores de potência do superuniverso. 3. A classificação da matéria. Em todos os universos a matéria é idêntica, com exceção do universo central. A matéria, para ter as suas propriedades físicas, depende da velocidade de rotação dos membros que a compõem, depende do número e do tamanho desses componentes que giram, depende da distância deles ao corpo do núcleo ou do conteúdo de espaço da matéria, bem como da presença de certas forças ainda não descobertas em Urântia. Há 10 grandes divisões da matéria, nos diferentes sóis, planetas e corpos espaciais,
1. A matéria última atômica, as unidades físicas primordiais da existência material, as partículas de energia que compõem os elétrons. 2. A matéria subeletrônica, o estágio explosivo e repelente dos supergases solares. 3. A matéria eletrônica, o estágio elétrico da diferenciação material, elétrons, prótons e várias outras unidades que entram na constituição variada dos grupos eletrônicos. 4. A matéria subatômica, a matéria que existe amplamente no interior dos sóis abrasantes. 5. Os átomos fragmentados, encontrados nos sóis em fase de resfriamento e em todo o espaço. 6. A matéria ionizada, os átomos individuais, desprovidos dos seus elétrons externos, quimicamente ativos, por meio de atividades elétricas, térmicas ou dos raios-x, e por meio de solventes. 7. A matéria atômica, o estágio químico da organização dos elementos, as unidades componentes da matéria molecular ou visível. 8. O estágio molecular da matéria, a matéria, como ela existe em Urântia, em um estado de materialização relativamente estável, sob condições comuns. 9. A matéria radioativa, a tendência desorganizadora e a atividade dos elementos mais pesados, sob condições de aquecimento moderado e de pressão gravitacional menor. 10. A matéria em colapso, a matéria relativamente estável, encontrada no interior de sóis frios ou mortos. Essa forma de matéria não é de fato estacionária. Há ainda alguma atividade última atômica e mesmo eletrônica, mas ali as unidades estão em grande proximidade, e as suas velocidades de rotação encontram-se grandemente diminuídas. Tal classificação da matéria diz respeito mais à sua organização do que às formas sob as quais se mostram os seres criados, e também não leva em conta os estágios pré-emergentes da energia, nem as eternas materializações no paraíso e no universo central. 4. A energia e as transmutações da matéria, a luz, o calor, a eletricidade, o magnetismo, a química, a energia e a matéria são, em origem, natureza e destino, uma única e mesma coisa, junto com outras realidades materiais ainda não descobertas em Urântia. Nós não compreendemos plenamente as mudanças quase infindáveis, às quais a energia física possa estar sujeita. Num universo, ela aparece como luz, em um outro, como luz mais calor, no outro, como formas de energia desconhecidas em Urântia, em incalculáveis milhões de anos. Pode reaparecer como alguma forma de energia elétrica irrequieta, alguma energia elétrica ou poder magnético incontido, e, ainda mais tarde, pode aparecer novamente, em um outro universo, como alguma forma de matéria variável, passando por uma série de metamorfoses, e, em seguida, ter o seu desaparecimento exterior físico em algum grande cataclismo dos reinos. E então, após idades incontáveis e após vagar quase interminavelmente por inúmeros universos, de novo, essa mesma energia pode reemergir e, muitas vezes, ter a sua forma e potencial alterados. E, assim, tais transformações continuam por idades sucessivas e por incontáveis reinos. Assim a matéria continua o seu fluxo, passando por transmutações no tempo, mas alinhando-se sempre, verdadeiramente, ao círculo da eternidade, e, ainda que há muito, impedida de retornar à sua fonte original, é sempre sensível a essa fonte e prossegue interminavelmente no caminho ordenado pela personalidade infinita que emitiu. Os centros de potência e seus colaboradores estão ocupados com o trabalho de transmutar o ultimatum nos circuitos e nas revoluções dos elétrons. Esses seres únicos controlam e compõem o poder, com a sua hábil manipulação da unidade básica da energia materializada, o ultimatum. Eles são os mestres da energia que circula nesse estado primitivo. Em conexão com os controladores físicos, eles são capazes de controlar efetivamente e dirigir a energia, mesmo depois que ela haja sido transmutada, até o nível elétrico, o assim chamado estágio eletrônico. Mas o alcance da ação deles fica enormemente abreviado, quando, organizada eletronicamente,
a energia passa a girar dentro de sistemas atômicos. Após tal materialização, as energias ficam sob o controle completo do poder de atração da gravidade linear. A gravidade atua positivamente nas linhas de poder e canais de energia dos centros de potência e dos controladores físicos. Mas esses seres têm apenas uma relação negativa com a gravidade: o exercício dos seus dons antigravitacionais. Em todo o espaço, o frio e outras influências físicas trabalham criativamente organizando os ultimátons em elétrons. O calor é a medida da atividade eletrônica, enquanto o frio significa meramente a ausência de calor. O repouso relativo de energia, o status da carga-força universal do espaço, desde que nem a energia emergente nem a matéria organizada estejam presentes, e desde que não sejam sensíveis à gravidade. A presença da gravidade, bem como a sua ação, é o que impede o surgimento do zero absoluto teórico, pois o espaço interestelar não permite a temperatura do zero absoluto. Em todo o espaço organizado há correntes de energias que são sensíveis à gravidade, circuitos de poder e de atividades ultimatômicas, bem como de energias eletrônicas em organização. Praticamente falando, o espaço não é vazio. E mesmo a atmosfera durante vai tornando-se crescentemente menos densa, até que a altitude de 5.000 quilômetros ela começa a esmaecer-se nessa parte do universo, e se transformar na matéria do espaço comum. O espaço conhecido, mais próximo do vazio, em Nebadon, conteria cerca de 100 ultimatons, o equivalente a um elétron, em cada 16 centímetros cúbicos. Essa escassez de matéria é considerada como sendo praticamente o espaço vazio. A temperatura, o calor e o frio, é secundária, apenas para a gravidade nos reinos da evolução da energia e da matéria. Os ultimátons são humildemente obedientes às temperaturas extremas. As temperaturas baixas favorecem certas formas de construção eletrônica e de formação de conjuntos atômicos, ao passo que as temperaturas altas facilitam toda sorte de quebras atômicas e desintegração material. Quando submetidas ao calor e à pressão, em certos estados solares internos, todas as associações de matéria podem ser rompidas, excetuando-se as mais primitivas. O calor pode assim vencer grandemente a estabilidade da gravidade. Mas nenhum calor, ou pressão solar, conhecido pode converter os ultimátons de volta à energia de potência. Os sóis abrasantes podem transformar a matéria em várias formas de energia, ao passo que os mundos escuros e todo o espaço exterior podem desacelerar a atividade eletrônica e ultimatômica, a ponto de converter essas energias na matéria dos reinos. Certas associações eletrônicas de natureza próxima, bem como muitas das associações básicas de matéria nuclear, são formadas sob as temperaturas excessivamente baixas do espaço aberto, sendo mais tarde aumentadas pela associação com adições maiores de energia materializante. Em toda essa metamorfose, que nunca acaba, entre energia e matéria, devemos contar com a influência da pressão da gravidade e com o comportamento antigravitacional das energias ultimatômicas, sob certas condições de temperatura, velocidade e revolução. A temperatura, as correntes de energia, a distância e a presença dos organizadores da força viva e diretores de potência também exercem o seu papel em todo o fenômeno de transmutação da energia e da matéria. O acréscimo de massa à matéria é igual ao acréscimo de energia, dividido pelo quadrado da velocidade da luz. Num sentido dinâmico, o trabalho que a matéria em repouso pode realizar é igual à energia despendida para manter unidas as suas partes, desde o paraíso, menos a resistência das forças a serem vencidas no trânsito e a atração exercida pelas partes da matéria, umas sobre as outras. A resistência das formas pré-eletrônicas da matéria está indicada pelos dois pesos atômicos do chumbo. O chumbo de formação original pesa ligeiramente mais do que aquele produzido por meio da desintegração do urânio, por emanações do rádio. E essa diferença no peso atômico representa a verdadeira perda de energia na quebra atômica. A integridade relativa da matéria é assegurada pelo fato de que a energia pode apenas ser absorvida e liberada naquelas quantidades exatas a que os cientistas de Urantia denominaram de quanta. Essa providência sábia, nos reinos materiais,
serve para manter os universos em funcionamento contínuo. A quantidade de energia absorvida ou liberada, quando as posições eletrônicas ou outras se alternam, é sempre um quantum ou algum múltiplo do mesmo, mas o comportamento vibratório, ou ondulatório, dessas unidades de energia é determinado, integralmente, pelas dimensões das estruturas materiais envolvidas. Essas manifestações da energia, sob a forma de ondas, têm 860 vezes os diâmetros dos ultimatons, elétrons, átomos ou outras das unidades que lhes dão origem. A confusão interminável que acompanha a observação da mecânica das ondas de comportamento quântico é devida à superposição de ondas de energia. Duas cristas podem combinar-se para formar uma crista de altura dupla, enquanto uma crista e um vão podem combinar-se, ocasionando assim um cancelamento mútuo. 5. Manifestações de energia ondulatória. No superuniverso de Orvonton há uma centena de oitavas de energias de ondas. Dessas centenas de grupos de manifestações de energia, 64, total ou parcialmente, são reconhecidas em Urântia. Os raios do Sol constituem-se de 4 oitavas na escala do superuniverso, sendo que os raios visíveis abrangem uma única oitava, a de número 46 nessa série. O grupo ultravioleta vem em seguida, ao passo que a 10 oitavas acima se encontram os raios X, seguidos pelos raios gama do rádio. Os raios da energia do espaço exterior estão a 32 oitavas acima da luz visível do Sol, tão frequentemente misturados que estão as partículas minúsculas de matéria altamente energizada associadas a eles. Imediatamente abaixo da luz visível do Sol surgem os raios infravermelhos, e 30 oitavas abaixo está o grupo de radiotransmissão. As manifestações da energia ondulatória, do ponto de vista do esclarecimento científico do século XX em Urântia, podem ser classificadas nos 10 grupos seguintes. 1. Raios infraultimatômicos. As rotações limítrofes dos ultimátons quando os mesmos começam a assumir uma forma definida. Esse é o primeiro estágio da energia emergente, em que os fenômenos ondulatórios podem ser detectados e medidos. 2. Raios ultimatômicos. A reunião da energia na esfera diminuta dos ultimátons ocasiona vibrações no conteúdo do espaço, as quais são discerníveis e mensuráveis. E, muito antes que os físicos descubram o ultimatom, sem dúvida irão detectar os fenômenos causados pelos raios lançados sobre Urântia. Esses raios curtos e poderosos representam a atividade inicial dos ultimatons à medida que se desaceleram até aquele ponto em que se voltam para organizarem eletronicamente a matéria. À medida que os ultimatons se aglomeram, formando elétrons, uma condensação ocorre com a consequente estocagem de energia. 3. Raios espaciais curtos. Estas são as mais curtas de todas as vibrações puramente eletrônicas e representam o estágio pré-atômico dessa forma de matéria. Esses raios requerem temperaturas extraordinariamente altas ou extraordinariamente baixas para sua produção. Há duas espécies desses raios espaciais. Uma que se dá com o nascimento dos átomos e a outra que indica a desagregação atômica. A maior quantidade deles emana dos planos de maior densidade do superuniverso, a Via Láctea, que é também o plano mais denso dos universos exteriores. 4. Estágio eletrônico. Este estágio de energia é a base de toda a materialização, nos 7 superuniversos. Quando os elétrons passam de níveis de energia mais elevados para os mais baixos, de velocidade orbital, é desprendido sempre um quantum determinado. As mudanças de órbitas dos elétrons resultam na ejeção, ou na absorção, de partículas da energia-luz, bastante definidas e uniformemente mensuráveis. Enquanto o elétron individualmente sempre desprende uma partícula de energia-luz quando submetido à colisão. As manifestações da energia ondulatória também são geradas a partir de atividades dos corpos positivos e outros representantes do estágio eletrônico. 5. Raios gama. São as emanações que caracterizam a dissociação espontânea da matéria atômica. A melhor ilustração dessa forma de atividade eletrônica está nos fenômenos associados à desintegração do rádio. 6.
Grupo dos raios X. O próximo passo na desaceleração dos elétrons gera as várias formas de raios X solares junto com os raios X artificialmente gerados. A carga eletrônica forma um campo elétrico. O movimento faz surgir uma corrente elétrica. A corrente elétrica produz um campo magnético. Quando um elétron é paralisado subitamente, o distúrbio eletromagnético resultante produz os raios X. Os raios X são essa perturbação. Os raios X solares são idênticos àqueles gerados mecanicamente para explorar o interior do corpo humano, excetuando-se o fato de que são ligeiramente mais longos. 7. Raios ultravioleta. Os raios químicos da luz do Sol e as suas várias produções mecânicas. 8. Luz branca. Toda a luz visível dos sóis. 9. Raios infravermelhos. A desaceleração da atividade eletrônica, ainda mais próxima de um estágio considerável de aquecimento. 10. Ondas hertzianas. Aquelas energias utilizadas, em Urântia, para as teledifusões. A todas essas 10 fases da atividade ondulatória da energia, o olho humano apenas pode reagir a uma oitava, aquela da luz solar global de um Sol comum. O chamado éter é meramente um nome coletivo, usado para designar um grupo de atividades de força e energia que ocorrem no espaço. Os ultimátons, os elétrons e outras agregações da energia em forma de massa são partículas uniformes de matéria e, no seu trânsito no espaço, elas realmente se propagam em linha reta. A luz e todas as outras formas de manifestação de energia reconhecíveis consistem de uma sucessão de partículas definidas de energia que se propagam em linha reta, excetuando-se nos pontos em que a sua trajetória é modificada pela gravidade e outras forças que intervêm. Que essas procissões de partículas de energias surjam como fenômenos ondulatórios, quando sujeitas a certas observações, é devido à resistência das camadas de força, não diferenciadas, em todo o espaço, o éter hipotético, e a tensão da intergravidade das agregações associadas de matéria. O espaçamento dos intervalos entre as partículas de matéria, junto com a velocidade inicial dos feixes de energia, estabelece a aparência ondulatória de muitas formas de matéria-energia. A excitação do conteúdo de espaço produz uma reação ondulatória à passagem das partículas de matéria que se movem rapidamente, do mesmo modo que a passagem de uma embarcação, pelas águas, inicia ondas de várias amplitudes e intervalos. O comportamento da força primordial dá surgimento a fenômenos que são, de muitos modos, análogos ao éter por vós postulado. O espaço não é vazio. As esferas de todo o espaço giram e mergulham em um vasto oceano disseminado de energia e força. E nem mesmo o interior de um átomo, no espaço, é vazio. Não há nenhum éter, contudo, e a ausência mesmo desse éter hipotético capacita os planetas habitados a escaparem de cair no Sol e os elétrons, nas suas órbitas, a resistirem a cair para dentro do núcleo. 6. Ultimátons, elétrons e átomos. Conquanto a carga de espaço da força universal seja homogênea e indiferenciada, a organização da energia, evoluída em matéria, requer a concentração da energia em massas discretas, de dimensões definidas e peso estabelecido. Uma reação precisa a gravidade. A gravidade local ou linear torna-se plenamente operativa com o surgimento da organização atômica da matéria. A matéria pré-atômica torna-se ligeiramente sensível à gravidade quando ativada por raios X e outras energias similares. Mas nenhum empuxo de atração da gravidade linear mensurável é exercido sobre as partículas livres, desagregadas e sem carga de energia eletrônica, ou sobre os ultimátons não agrupados. Os ultimátons funcionam por atração mútua, respondendo apenas à atração circular da gravidade do paraíso. Sem a reação à gravidade linear, eles mantêm-se vagando assim em um espaço universal. Os ultimátons são capazes de acelerar a sua velocidade de revolução, a ponto de atingir o comportamento de uma antigravidade parcial, mas não podem, independentemente dos diretores organizadores da força ou poder, atingir a velocidade crítica, na qual escapam para a desindividualização, e retornam ao estado de energia potencial. Na natureza,
Os ultimátons escapam do status de existência física apenas quando participam da ruptura terminal de um Sol resfriado que se extingue. Os ultimátons, ainda desconhecidos em Urântia, desaceleram-se passando por muitas atividades físicas antes de atingirem os pré-requisitos da energia de revolução para a organização eletrônica. Os ultimátons têm três variedades de movimentos: a resistência mútua à força cósmica, as rotações individuais de potencial antigravitacional e, no interior do elétron, as posições intraeletônicas daquela centena de ultimátons mutuamente interassociados. A atração mútua mantém 100 ultimátons juntos na constituição do elétron, e nunca mais nem menos do que 100 ultimátons em um elétron típico. A perda de um ou mais ultimátons destrói a identidade eletrônica atípica, trazendo a existência, desse modo, uma das 10 formas modificadas do elétron. Os ultimátons não descrevem órbitas ou giros em torno dos circuitos dentro dos elétrons, mas espalham-se ou agrupam-se, de acordo com as suas velocidades de rotação axial, determinando assim as dimensões diferenciais eletrônicas. Essa mesma velocidade ultimatômica, de rotação axial, também determina as reações negativas ou positivas dos vários tipos de unidades eletrônicas. A segregação total e o agrupamento de matéria eletrônica, junto com a diferenciação elétrica, entre os corpos negativos e positivos de matéria-energia, resultam dessas funções várias das interassociações dos ultimátons componentes. Cada átomo tem um diâmetro ligeiramente maior do que 1/4 de milionésimo de milímetro, enquanto um elétron pesa um pouco mais do que uma duodécima milésima parte do menor átomo, o do hidrogênio. O próton positivo, característico do núcleo atômico, ainda que possa não ser maior do que um elétron negativo, pesa quase 2.000 vezes mais. Se a massa da matéria fosse ampliada, a ponto de um elétron pesar 2,83 gramas, então o tamanho teria de ser aumentado proporcionalmente, e o volume desse elétron tornar-se-ia tão grande quanto o da Terra. Se o volume de um próton, 1.800 vezes mais pesado do que um elétron, fosse ampliado até o tamanho da cabeça de um alfinete, então, nessa mesma proporção a cabeça do alfinete atingiria um diâmetro igual ao da órbita da Terra ao redor do Sol. 7. A matéria atômica. Toda a matéria desenvolve-se em uma ordem semelhante à da formação de um sistema solar. No centro de cada universo diminuto de energia existe uma porção nuclear de existência material, relativamente estável e estacionária. Essa unidade central é dotada de uma possibilidade tríplice de manifestação. Em torno desse centro de energia giram, em uma profusão sem fim, mas em circuitos flutuantes, as unidades de energia que são vagamente comparáveis aos planetas que giram em torno do Sol, em algum grupo estelar como o vosso próprio sistema solar. Dentro do átomo, os elétrons giram em torno do próton central, relativamente com o mesmo espaço que os planetas possuem para girar em torno do Sol no espaço do sistema solar, a uma distância relativa, em relação ao tamanho real, entre os núcleos atômicos e os circuitos eletrônicos internos, a qual corresponde à que existe entre o planeta mais interno, Mercúrio, e o vosso Sol. As rotações axiais e suas velocidades orbitais, em torno do núcleo, estão ambas além da imaginação humana, para não mencionar as velocidades dos seus ultimátons componentes. As partículas positivas do rádio voam para o espaço a velocidades de 16.000 km por segundo, enquanto as partículas negativas atingem uma velocidade que se aproxima daquela da luz. Os universos locais são de construção decimal. Há apenas uma centena de materializações atômicas distinguíveis na energia-espaço em um universo dual. E essa é a organização máxima possível da matéria em Nebadon. Essa centena de formas de matéria consiste de uma série irregular na qual giram, de 1 a 100 elétrons, em torno de um núcleo central relativamente compacto. É essa associação ordenada e confiável, de várias energias, que constitui a matéria. Nem todos os mundos exibirão uma centena de elementos reconhecíveis na sua superfície, mas em algum lugar esses elementos estarão ou terão estado presentes,
ou se encontram em processo de evolução. As condições que envolvem a origem e evolução futura de um planeta determinam quantos dos 100 tipos atômicos poderão ser encontrados. Os átomos mais pesados não são encontráveis na superfície de muitos mundos. Mesmo em urânio, os elementos mais pesados conhecidos manifestam uma tendência de estilhaçarem-se no ar, como é ilustrado pelo comportamento do rádio. A estabilidade do átomo depende do número de nêutrons eletricamente inativos no corpo central. O comportamento químico depende completamente da atividade dos elétrons livres em órbita. Em Orvontomi nunca foi possível reunir naturalmente acima de 100 elétrons orbitais em um sistema atômico. Sempre que se introduziu artificialmente 101 destes no campo orbital, o resultado tem sempre sido um deslocamento quase instantâneo do próton central com a dispersão enlouquecida dos elétrons e outras energias liberadas. Ainda que os átomos possam conter de 1 a 100 elétrons em órbita, apenas os 10 elétrons exteriores, dos átomos maiores, giram em torno do núcleo central como corpos distintos e separados, intacta e compactamente girando em órbitas precisas e definidas. Os A30 elétrons mais próximos do centro são de difícil observação e detecção, como corpos separados e organizados. Essa mesma proporção relativa de comportamento eletrônico, em relação à proximidade nuclear, prevalece em todos os átomos, a despeito do número de elétrons abrangido. Quanto mais próximo se está do núcleo, menos individualização dos elétrons acontece. A extensão da energia ondulatória de um elétron pode assim espalhar-se para ocupar todas as órbitas atômicas menores. E isso é especialmente verdade sobre os elétrons mais próximos do núcleo atômico. Os 30 elétrons das órbitas mais internas têm individualidade, mas os seus sistemas de energia tendem a se intermesclar, estendendo-se de elétron a elétron, e quase de órbita a órbita. Os próximos a 30 elétrons constituem a segunda família, ou a zona de energia, e são de uma individualidade mais pronunciada. Os seus corpos de matéria exercem um controle mais completo sobre os sistemas de energia que os acompanham. Os próximos a 30 elétrons, a terceira zona de energia, são ainda mais individualizados e circulam em órbitas mais distintas e definidas. Os 10 últimos elétrons, presentes apenas nos 10 elementos mais pesados, possuem a dignidade da independência e são, portanto, capazes de escapar mais ou menos livremente do controle do núcleo-mãe. Com um mínimo de variação de temperatura e pressão, os membros desse quarto grupo mais externo de elétrons escaparão da atração do núcleo central, como fica ilustrado na dispersão espontânea do urânio e dos elementos semelhantes. Os primeiros 27 átomos, aqueles que contêm de 1 a 27 elétrons em órbita, são mais fáceis de serem distinguidos do que os restantes. Do 28º em diante, encontramos cada vez mais a imprevisibilidade da presença suposta do absoluto inqualificável. Um pouco dessa imprevisibilidade eletrônica, todavia, é causada pelas velocidades axiais das rotações ultimatômicas diferenciais e pela propensão inexplicada dos ultimátons de amontoarem-se. Outras influências, físicas, elétricas, magnéticas e gravitacionais, também colaboram para produzir comportamentos eletrônicos variáveis. Os átomos são, pois, semelhantes a pessoas quanto à previsibilidade. Os estatísticos podem anunciar leis que governam um grande número, seja de átomos, seja de pessoas, mas não individualmente para um único átomo, nem para uma única pessoa. 8. A coesão atômica. Ainda que a gravidade seja um dos vários fatores a contribuir para manter coeso um minúsculo sistema atômico, há, também presente, em meio a essas unidades físicas básicas, uma energia poderosa e desconhecida, e o segredo da sua constituição básica e do seu comportamento último é uma força que ainda não foi descoberta em Urântia. Tal influência universal permeia todo o espaço interior abrangido por essa mínima organização da energia. O espaço entre os elétrons de um átomo não é vazio. Dentro de um átomo,
Esse espaço entre os elétrons é ativado por manifestações ondulatórias perfeitamente sincronizadas às velocidades de rotação dos elétrons e ultimátons. Essa força não é inteiramente dominada pelas leis reconhecidas por vós, de atração positiva e negativa. O seu comportamento, portanto, algumas vezes é imprevisível. Essa influência sem nome parece ser uma reação da força do espaço, da parte do absoluto inqualificável. Os prótons carregados e os nêutrons não carregados, do núcleo do átomo, são mantidos coesos pela função de reciprocidade do mesotron, uma partícula de matéria 180 vezes mais pesada do que o elétron. Sem esse arranjo, a carga elétrica contida nos prótons seria desagregadora do núcleo atômico. Do modo como os átomos são constituídos, nem as forças elétricas nem as gravitacionais poderiam manter o núcleo coeso. A integridade do núcleo é sustentada pela função coesiva recíproca do mesotron, que é capaz de conservar partículas carregadas e não carregadas em coesão, por causa do poder superior da massa-força e da função suplementar de levar os prótons e os nêutrons a mudarem constantemente de lugar. O mesotron faz com que a carga elétrica das partículas do núcleo seja trocada sem cessar, em um sentido e no outro, entre os prótons e os nêutrons. No infinitésimo de segundo, uma dada partícula do núcleo é um próton carregado e, no próximo, é um nêutron não carregado. E essas alternâncias, no status da energia, são tão inacreditavelmente rápidas que a carga elétrica fica impedida de ter qualquer oportunidade de funcionar como uma influência desagregadora. Assim, o mesotron funciona como uma partícula portadora de energia que poderosamente contribui para a estabilidade nuclear do átomo. A presença e a função do mesotron explicam também outro enigma atômico. Quando os átomos atuam radioativamente, eles emitem muito mais energia do que seria esperado. Esse excesso de radiação deriva-se da quebra do mesotron portador de energia, que, por isso, transforma-as em um mero elétron. A desintegração do mesotron é também acompanhada pela emissão de certas partículas pequenas não carregadas. O mesotron explica certas propriedades coesivas do núcleo atômico, mas não é ele que gera a coesão entre próton e próton, nem a adesão de nêutron e nêutron. A força paradoxal e poderosa da integridade coesiva, no átomo, é uma forma de energia ainda não descoberta em Urântia. Esses mesotrons são abundantemente encontrados nos raios do espaço que incidem, tão incessantemente, sobre o vosso planeta. 9. A filosofia natural. A religião não é a única a ser dogmática. A filosofia natural tende igualmente a dogmatizar. Um renomado educador religioso chegou à conclusão de que o número 7 era fundamental à natureza, porque há 7 aberturas na cabeça humana. Mas se ele tivesse sabido mais sobre a química, ele poderia ter advogado tal crença fundamentado em um fenômeno verdadeiro do mundo físico. Em todos os universos físicos do tempo e do espaço, apesar da manifestação universal da constituição decimal da energia, há uma reminiscência, sempre presente, da realidade da organização eletrônica cétupla da pré-matéria. O número 7 é básico para o universo central e para o sistema espiritual de transmissões inerentes de caráter, mas o número 10, o sistema decimal, é inerente à energia, à matéria e à criação material. O mundo atômico, contudo, apresenta uma certa caracterização periódica que é recorrente em grupos de 7. Uma marca de nascença que o mundo material carrega e que indica a sua longínqua origem espiritual. Essa persistência cétupla da constituição criativa é exibida nos domínios químicos, como uma recorrência de propriedades químicas e físicas semelhantes, em grupos separados e periódicos de 7. Quando os elementos básicos são arranjados segundo a ordem sequencial dos seus pesos atômicos. Quando os elementos químicos de Urântia são ordenados, assim, em uma fila qualquer, uma certa qualidade ou propriedade tem a tendência de repetir-se a cada 7 elementos. Essa mudança periódica a cada 7 ocorre decrescentemente com variações em toda a tábua química, sendo mais intensamente observável nos primeiros grupos onde pesos atômicos mais baixos. A começar por qualquer elemento, após notar-se uma propriedade,
Essa qualidade irá mudar por 6 elementos consecutivos, mas ao alcançar o oitavo, ela tende a reaparecer, isto é, o oitavo elemento, quimicamente ativo, assemelha-se ao primeiro, o nono ao segundo, e assim por diante. Esse fato, do mundo físico, aponta inequivocamente a constituição cétupla da energia ancestral e indica a realidade fundamental da diversidade cétupla das criações do tempo e do espaço. O homem deveria também notar que há 7 cores no espectro natural. Mas nem todas as suposições da filosofia natural são válidas. Um exemplo é o éter hipotético, que representa uma tentativa engenhosa do homem de dar unidade à própria ignorância sobre o fenômeno do espaço. A filosofia do universo não pode ser elaborada com base nas observações da chamada ciência. Se a metamorfose de uma borboleta não fosse perceptível, um cientista estaria inclinado a negar a possibilidade da mesma desenvolver-se a partir de uma lagarta. A estabilidade física, associada à elasticidade biológica, está presente na natureza apenas por causa da quase infinita sabedoria possuída pelos arquitetos mestres da criação. Nada, a não ser a sabedoria transcendental, poderia jamais projetar unidades de matéria que são ao mesmo tempo tão estáveis e tão eficazmente flexíveis. 10. Sistemas não espirituais de energias universais. Sistemas de mente material. O movimento sem fim da realidade cósmica relativa, fluindo desde a absolutez da monota do paraíso, até a absolutez da potência do espaço, sugere certas evoluções de relacionamento entre as realidades não espirituais da primeira fonte e centro, aquelas realidades que estão ocultas na potência do espaço, reveladas na monota, e provisoriamente divulgadas em níveis cósmicos intermediários. Esse ciclo eterno de energia, estando ligado ao circuito do Pai dos universos, e absoluto e, em sendo absoluto, não é expansível de nenhuma forma, nem em valor, o Pai primordial. Entretanto, agora e sempre, realiza em si uma arena de significados, sempre em expansão, de espaço-tempo, que transcende o espaço-tempo, uma arena de relações mutáveis, nas quais a matéria-energia está sendo progressivamente objeto do supercontrole do espírito vivo divino por intermédio de um esforço experiencial da mente viva e pessoal. As energias universais não espirituais são reassociadas nos sistemas vivos de mentes não criadoras, em vários níveis, alguns dos quais podem ser descritos como a seguir. 1. Espíritos pré-ajudantes da mente. Este nível de mente é não experiencial e, nos mundos habitados, é ministrado pelos mestres controladores físicos. Essa é a mente mecânica, o intelecto não ensinável, da forma mais primitiva de vida material. Mas a mente não ensinável funciona em muitos níveis, além daquele da vida planetária primitiva. 2. Espíritos ajudantes da mente. Esta é uma ministração do espírito materno do universo local, funcionando através dos seus 7 espíritos ajudantes da mente, no nível ensinável, não mecânico, da mente material. Nesse nível, a mente material está experienciando, como intelecto subhumano, animal, por meio dos primeiros 5 ajudantes, como intelecto humano, moral, por intermédio dos 7 ajudantes, como intelecto supra-humano, nos seres intermediários, por meio dos 2 últimos ajudantes. 3. Mentes moronciais em evolução, a consciência, em expansão, das personalidades em evolução, nas suas carreiras ascendentes no universo local. Esta é uma outorga do espírito materno do universo local, em conexão com o Filho Criador. Esse nível de mente indica a organização do tipo moroncial de veículo de vida, uma síntese do material e do espiritual que é efetuada pelos supervisores do poder moroncial de um universo local. A mente moroncial funciona diferencialmente, em resposta aos 570 níveis de vida moroncial, demonstrando uma capacidade associativa crescente com a mente cósmica, nos níveis mais elevados de realização. Esse é o curso evolucionário das criaturas mortais. Mas a mente de uma ordem não moroncial é também outorgada por um filho do universo e por um espírito do universo,
aos filhos não moronciais das criações locais. A mente cósmica. Essa é a mente setuplamente diversificada do tempo e do espaço, cada fase da mesma sendo ministrada por um dos 7 espíritos mestres, a um dos 7 superuniversos. A mente cósmica engloba todos os níveis da mente finita e coordena-se experiencialmente com os níveis da deidade evolucionária da mente suprema, e transcendentalmente com o nível existencial da mente absoluta, os circuitos diretos do agente conjunto. No paraíso, a mente absoluta, em Avona, absonita, em Orvonton, finita. A mente indica sempre a presença atividade da ministração viva, acrescida de sistemas de energia variada. E isso é verdade em todos os níveis e para todas as espécies de mentes. Mas, para além da mente cósmica, torna-se cada vez mais difícil descrever as relações da mente com energia não espiritual. A mente de Evona é subabsoluta, mas é supra-evolucionária, sendo experiencial existencial está mais próxima do absonito do que de qualquer outro conceito revelado a vós. A mente do paraíso está diante da compreensão humana, ela é existencial, não espacial e não temporal. Entretanto, todos esses níveis de mente são sobrepujados pela presença universal do agente conjunto, pela atração da gravidade mental do Deus da mente no paraíso. 11. Os mecanismos do universo. Na avaliação e reconhecimento da mente, deveria ser lembrado que o universo não é nem meramente mecânico, nem mágico. Ele é uma criação da mente e um mecanismo com leis. Na aplicação prática, contudo, se as leis da natureza operam naquilo que parecem ser os reinos duais do físico e do espiritual, na realidade, eles são apenas um. A primeira fonte e centro é a causa primordial de toda a materialização e, ao mesmo tempo, é o Pai primeiro, e o Pai final de todos os espíritos. O Pai do paraíso aparece pessoalmente nos universos, fora de Evona, apenas como energia pura e espírito puro, como o ajustador do pensamento e outros fragmentos semelhantes. Os mecanismos não dominam, absolutamente, toda a criação. O universo dos universos é totalmente planejado pela mente, feito pela mente e administrado pela mente. Mas o mecanismo divino do universo dos universos é por demais perfeito, no todo, para que os métodos científicos da mente finita do homem nele possam discernir, por um mínimo que seja, o domínio da mente infinita. Pois a mente que cria, controla e mantém não é nem a mente material, nem a mente da criatura, é a mente do espírito, funcionando nos níveis criadores da realidade divina e a partir deles. A capacidade de discernir e descobrir a mente, com base nos mecanismos do universo, depende inteiramente da habilidade, escopo e capacidade da mente investigadora empenhada na tarefa de observação. As mentes do espaço-tempo, organizadas a partir das energias do tempo e do espaço, ficam sujeitas aos mecanismos do tempo e do espaço. O movimento e a gravitação no universo são facetas gêmeas do mecanismo impessoal do espaço-tempo. No universo dos universos, os níveis, para o espírito, a mente e a matéria, de sensibilidade à gravidade, são totalmente independentes do tempo, mas apenas os níveis verdadeiros da realidade do espírito são independentes do espaço. São não espaciais. Os níveis mais elevados da mente do universo, os níveis da mente espiritual podem também ser não espaciais, mas os níveis da mente material, tais como os da mente humana, são sensíveis às interações da gravitação do universo. Apenas quando perdem essa sensibilidade à proporção que se identificam com o espírito. Os níveis da realidade do espírito são reconhecidos pelo seu conteúdo de espírito. E a espiritualidade no tempo e no espaço é medida na proporção inversa da sensibilidade à gravidade linear. A sensibilidade à gravidade linear é uma medida quantitativa da energia não espiritual. Toda a massa, ou energia organizada, está sujeita a essa atração, a menos que o movimento e a mente atuem sobre ela. A gravidade linear é a força de coesão, de curto alcance, do macrocosmo. Do mesmo modo que as forças da coesão interna do átomo são as forças de curto alcance do microcosmo. A energia física materializada, organizada naquilo que se chama de matéria,
não pode atravessar o espaço sem ter a sua sensibilidade à gravidade linear alterada. Se bem que essa sensibilidade à gravidade seja diretamente proporcional à massa, ela é modificada pelo espaço intermediário, de um modo tal que o resultado final, quando expresso pelo inverso do quadrado da distância, nada mais é que grosseiramente aproximado. O espaço finalmente predomina sobre a gravitação linear por causa da presença, nele, das influências antigravitacionais de numerosas forças supramateriais que operam neutralizando a ação da gravidade e todas as respostas a ela. Os mecanismos cósmicos extremamente complexos, e que aparentam surgir de um modo altamente automático, tendem sempre a esconder a presença da mente intrínseca que os originou ou criou, para toda e qualquer inteligência, no universo, que esteja em um nível muito abaixo daquele da natureza e capacidade do mecanismo em si mesmo. E, por isso, torna-se inevitável que os mecanismos mais elevados do universo pareçam, para as ordens mais baixas de criaturas, não ter mente. A única exceção possível dessa conclusão seria a de atribuir uma mente ao incrível fenômeno de um universo, que aparentemente se automantém. Mas essa é uma questão para a filosofia, mais do que de experiência real. Como a mente coordena o universo, a rigidez dos mecanismos não existe. O fenômeno da evolução progressiva, associado à automanutenção cósmica, é universal. A capacidade de evolução do universo é inexaurível à infinitude de espontaneidade. O progresso, no sentido de unidade harmoniosa, a síntese experiencial crescente superposta a uma complexidade sempre crescente de relações, só poderia ser alcançado por uma mente que tenha propósito e que seja dominante. Quanto mais elevada for a mente do universo, associada a um fenômeno universal qualquer, tanto mais difícil torna-se descobri-la para os tipos mais baixos de mente. E, já que a mente do mecanismo do universo é a mente espírito criativa, a própria mente do infinito, ela nunca pode ser descoberta ou percebida pelas mentes de nível baixo do universo, e muito menos pela mente mais baixa de todas, a humana. A mente animal em evolução, conquanto seja naturalmente buscadora de Deus, não é por si mesma, nem em si mesma, inerentemente conhecedora de Deus. 12. Modelo e forma. O predomínio da mente. A evolução dos mecanismos implica e indica a presença oculta e a predominância da mente criativa. A capacidade do intelecto mortal de conceber, projetar e criar mecanismos automáticos demonstra que as qualidades superiores, criativas e plenas de propósito, da mente do homem, são a influência dominante no planeta. A mente tende sempre para a 1. Criação de mecanismos materiais. 2. Descoberta de mistérios ocultos. 3. Exploração de situações remotas. 4. Formulação de sistemas mentais. 5. Alcance dos objetivos da sabedoria. 6. Realização de níveis do espírito. 7. Cumprimento dos destinos divinos, supremos, últimos e absolutos. A mente é sempre criativa. O dom da mente de um indivíduo animal, mortal, moroncial, ascendente espiritual ou que tenha alcançado a finalidade, é sempre competente para produzir um corpo adequado e útil para a identidade da criatura vivente. Todavia, o fenômeno da presença de uma personalidade, ou do modelo de uma identidade, como tal, não é uma manifestação de energia, seja física, mental ou espiritual. A forma da personalidade é o aspecto modelar de um ser vivo, denota uma ordenação das energias, e isso, acrescentado à vida e ao movimento, é o mecanismo da existência da criatura. Mesmo os seres espirituais têm forma, e essas formas espirituais, os modelos, são reais. Até o tipo mais elevado de personalidades espirituais tem formas, presenças de personalidades análogas, em todos os sentidos, aos corpos mortais de Urântia. Quase todos os seres encontrados nos 7 superuniversos possuem formas. Todavia, há umas poucas exceções a essa regra geral. Os ajustadores do pensamento parecem existir sem uma forma, antes de fundirem-se com as almas sobreviventes dos seus colaboradores mortais. Os mensageiros solitários, os espíritos inspirados da Trindade,
os ajudantes pessoais do Espírito Infinito, os mensageiros por gravidade, os registradores transcendentais e alguns outros seres também não possuem formas descobertas. Contudo, essas são as raras exceções típicas. A grande maioria tem formas autênticas de personalidade, formas que são individualmente características e que são reconhecíveis e pessoalmente distinguíveis. A conexão da mente cósmica com a ministração dos espíritos ajudantes da mente desenvolve um tabernáculo físico adequado para o ser humano em evolução. De um modo semelhante, a mente moroncial individualiza a forma moroncial para todos os sobreviventes mortais. Do mesmo modo que um corpo mortal é pessoal e característico para cada ser humano, assim, a forma moroncial será altamente individual e adequadamente característica da mente criativa que o domina. Não há duas formas moronciais sequer parecidas, como não há dois corpos humanos idênticos. Os supervisores do poder moroncial patrocinam, e o serafim assistente providencia os materiais moronciais não diferenciados a partir dos quais a vida moroncial pode começar a trabalhar. E, após a vida moroncial, será constatado que as formas do espírito são igualmente diferentes, pessoais e características das respectivas mentes e espíritos que residem nelas. Vós, num mundo material, pensais em um corpo como tendo um espírito, mas nós consideramos o espírito como tendo um corpo. Os olhos materiais são verdadeiramente as janelas da alma que nasce do espírito. O espírito é o arquiteto, a mente é o construtor, o corpo é a edificação material. As energias físicas, espirituais e mentais, como tais e nos seus estados puros, não interagem integralmente como factualizações no universo dos fenômenos. No paraíso, as três energias estão coordenadas. Em Avona Tendiceri são coordenadas, ao passo que, nos níveis de atividades finitas do universo, todas as gamas de predominâncias devem ser encontradas: a material, a mental e a espiritual. Em situações não pessoais do tempo e do espaço, a energia física parece predominar, mas também parece que quanto mais a função da mente e espírito aproxima-se da divindade, em propósito, e da supremacia, em ação, tanto mais nitidamente a fase do espírito torna-se predominante. Parece também que, no nível último, o espírito-mente pode tornar-se quase completamente dominante. No nível absoluto, o espírito certamente é predominante. E daí em diante, no reino do tempo e espaço, sempre que uma realidade do espírito divino esteja presente, sempre que uma mente espírito real estiver funcionando, haverá sempre uma tendência a produzir uma contraparte material ou física daquela realidade do espírito. O espírito é a realidade criativa. A contraparte física é o reflexo, no tempo e espaço, da realidade do espírito. A repercussão física da ação criativa da mente e espírito. A mente domina universalmente a matéria, exatamente como esta, por sua vez, é sensível e responde ao controle último do espírito. E, no homem mortal, apenas aquela mente que livremente se submete ao direcionamento do espírito pode almejar sobreviver à existência mortal do espaço-tempo. Tal uma criança imortal do mundo eterno do espírito do Supremo, do último e do absoluto, o infinito, apresentado por um mensageiro poderoso a serviço em Nebadon, e a pedido de Gabriel,